E é muito interessante. E eu sou um curioso desse assunto também. É claro que aqui a proposta é um livro de ficção que vai abordar astrologia. Conta pra gente um pouquinho. Bora, então vamos começar aqui a dar um pouquinho de spoiler, né, de como é que é a ideia. A ideia, tu vê, o bom de ter atrasado um pouco é que a gente pôde adaptar com alguns fatos, alguns acontecimentos, né? Infelizmente, acontecimento trágico que a gente está vivendo da pandemia, mas o livro começa, na verdade, ele é todo escrito em primeira pessoa. Existe uma personagem principal, que é uma adolescente sueca, ela é geminiana, né? Então é a personagem principal. Obrigado pela parte que me toca. Né? Muita gente me perguntando, mas por que geminiana? Eu vou falar, cara, eu sempre tive uma questão com os geminianos, porque assim, eles são muito inteligentes, a gente tem que admitir. São muito comunicativos, eles percebem todas as coisas, mas nem sempre eles falam aquilo que eles percebem. Aliás, quase nunca. E aí a gente fica naquela situação de o que eles estão pensando, né? É uma incerteza. E eu quis brincar um pouco com isso no livro, porque ao mesmo tempo que ela está participando dos atos e ela está observando, ela não fala para os outros personagens aquilo que ela está sentindo, mas ela vai se comunicar com a pessoa que está lendo. E aí, ao mesmo tempo, ela é irreverente, ela é debochada, então vai ter momentos que as pessoas vão se apaixonar por ela, mas tem momentos que as pessoas também vão ter um pouco de asco, um pouco de aversão a ela. E eu queria brincar com isso. Então eu acho que esse lado comunicativo, esse lado diferente, inteligente, né, astuto de perceber os detalhes, cairia muito bem para ser uma personagem em primeira pessoa. Por isso a gente escolheu, na verdade, uma geminiana. E aí começa na pandemia. Então, assim, aquilo que a gente está passando hoje na sociedade, que são os problemas não só de saúde, mas econômico, social, a intolerância na sociedade como um todo, isso tudo é abordado dentro do livro. Isso começa com a pandemia e vai ampliando nos próximos anos. Queira eu que não seja assim na realidade nossa, mas no livro é. Até que chega o ano de 2055. E no ano de 2055, a gente de repente recebe uma mensagem em que nós seremos em 48 horas divididos numa nova era. A gente recebe uma mensagem. A primeira reação diante disso é as pessoas acharem que é algum trote, que é alguma questão de hacker. E aí os cientistas do mundo vêm e dizem que não se trata de uma invasão. É alguma mensagem que é além daqui, de fato, né, tem algo diferente acontecendo. E aí começam algumas reações. Pessoas querendo fazer festa de fim do mundo, pessoas lamentando, pessoas comemorando. E o que você vai fazer nessas últimas 48 horas? E aí a gente recebe um anúncio que a gente vai ter mais detalhes em 24 horas. Essa personagem, ela tem... A mãe dela é libriana e o pai dela é aquariano. Então ela é geminiana, com a mãe libriana, com o pai aquariano. E aí recebe em 24 horas a mensagem que nós seremos divididos, após essas 24 horas, em 12 comunidades, nas comunidades dos nossos signos. Então, a Terra toda, todo mundo vai ser dividido. Pensa a loucura que é, porque a primeira situação é você começar a procurar quem são as pessoas que são do teu signo, né? Então você tem que meio que se despedir das relações que você tem. Que a Joyce já ficou de cara, assim, não, eu não quero, eu não quero. Já não gostei que eu vou ter que me separar do André daí. E aí imagina a loucura que é, né? Então, e aí todo mundo naquela situação, meu Deus, fim do mundo, o que vai acontecer? Enfim, vamos parar nessas comunidades dos signos. Quando chega nas comunidades dos signos, a gente recebe uma informação de que a gente vai ficar, na verdade, um ano sem ver as relações que a gente tinha antes. E isso vai ser possível a partir do ano seguinte, começando em Áries, porque Áries é o primeiro signo do zodíaco, e dia 21, que sempre é o início dos signos. Então, a partir do dia 21 de Áries, as pessoas, no dia 21 de março, as pessoas vão poder se deslocar até, na verdade, a comunidade ariana, e através de um aplicativo e se reencontrar, o que é uma loucura, porque as pessoas tinham uma vida antes e passam a ter uma vida dentro das suas comunidades, então tem casais que se separam, novas relações, toda essa questão, e assim vai acontecer durante um ano. E isso geograficamente elas têm que sair daquele lugar e ir para um lugar. Elas são transportadas, é tudo muito tecnológico, muito aplicativo, elas vão na verdade se encontrar dentro dessas comunidades. E aí
vai ter também uma competição mais pra frente, isso é uma coisa bem interessante mais pra frente no livro, onde vai ter uma disputa também entre os signos, os representantes, enfim, porque o signo que vencer a disputa, todos os integrantes permanecem vivos. Os demais, 10% da população vai ser eliminada aleatoriamente pela questão do aplicativo. O problema é que... Eu já meio round 6 agora. Então, bem loucura. Então, assim, as pessoas têm relações dentro da comunidade que elas vão estar vivendo, só que elas tinham relações antes também. Então, em determinado momento, isso pode levar a um conflito de salvo minha comunidade ou mantenho a pessoa lá estável. Então, isso leva a uma situação, né, a conflito, né? Alguns conflitos bem interessantes que vão acontecer no livro. Mas deixando essa parte de lado mais no início, quando as pessoas vão para a comunidade dos signos, a gente tem, na verdade, alguns desafios. O primeiro delas é o desafio de comunicação. Por quê? Porque, vamos pegar aqui o caso, né? Nossa amiga canceriana vai lá, mas vai ter cancerianos do mundo inteiro, né? Então, cancerianos que vão vir lá do Japão, vão vir do México, vão vir dos países africanos. Como é que vai resolver isso aí? Cara, O choro é universal. Eu ia falar. O choro é universal. Se eles ficarem na região de Blumenau, ele vai dar enchente todos os dias, né? Porque tá louco. Por aí, né? Aliás, eu até brinco aqui, depois ela vai assistir, vai ficar brava comigo, mas pensa minha mãe. Minha mãe é canceriana, com ascendente em câncer, com lua em câncer. Nossa! Dramática, será? Nossa. Nada, quase nada, né? Quase nada. Meu Deus. Não vou nem contar aqui, porque depois ela vai na internet com outra história minha, então é melhor ficar quieto, né? Não, e agora eu começo a entender algumas coisas lá do primeiro episódio, né? Quando ela falava, não vai pra política, imagina o quanto que drama ela fez mesmo, né? Então, assim, e aí o primeiro desafio é a questão de comunicação. E aí, é aquela ideia que se tinha de ter um idioma único para o mundo inteiro, que é a ideia do Esperanto. Isso, inclusive, se questionou realmente, né? Então, vai ter que ter. A partir do momento que vai ter que resolver o problema de comunicação, os professores passam a ter um papel completamente... Aliás, só que não são valorizados, né? E eu sou professor também. Na Era das Nações, na Era dos Signos vai ser diferente. Porque como há o problema de comunicação, são os professores que vão ensinar a comunidade. Tanto que a personagem principal, ela acaba assumindo a missão de professora, enfim, de ter que ensinar na comunidade as crianças, ensinar o Esperanto. Então, esse é o primeiro desafio que tem. Então, através do livro também, a gente vai trabalhar alguns temas sociais e políticos que se eu for falar na tribuna, não vai ter tanto respaldo, mas trazendo aqui de uma forma, na brincadeira, de uma forma divertida, Didática, eu acho né? que vai atingir muito mais as pessoas. Então, dentro da Era dos Signos, não há questão do dinheiro. O que vai acontecer aqui? Todo mundo vai ter um papel social. Então, existe um guardião, uma figura maior dentro das comunidades que vai diagnosticar qual que é o papel social. Então, o que cada um vai fazer? E como é que funciona a questão do consumo? Quando as pessoas se excedem, existe um dispositivo que toca e que diz que elas passaram do limite. E há um mito de que naquele processo de eliminação das pessoas nas comunidades, as pessoas que estão passando, se excedendo em relação ao sinal, ficam mais vulneráveis. Então as pessoas passam, na Era dos Signos, a não viverem mais para obtenção de lucro, de patrimônio, mas realmente para quererem viver e curtir a presença dos outros. Porque a ideia é que esse processo de separação está acontecendo porque a humanidade como um todo falhou. A gente não conseguiu viver com as características diversas e plurais dos outros signos e por isso a gente tem que voltar para dentro das nossas comunidades para ressignificar as nossas posturas. E aí dentro das comunidades, as crianças trazem ao mundo a esperança. Porque as crianças vão nascer, por exemplo, na comunidade de câncer, mas não vão ser cancerianas. Vai ter crianças que vão nascer taurinas e elas vão continuar na comunidade. Porque é uma tentativa da comunidade voltar a viver com as características, né, dos outros. Então ali, dentro da Era dos Signos, as crianças são consideradas um grande patrimônio, o que já deveria ser na Era das Nações. Então, de certa forma, a partir do momento que a gente cria uma nova era com outras visões na constituição da sociedade, a gente também faz críticas profundas ao modelo da nossa sociedade, porque acho que não faz o mínimo sentido no século XXI a gente ter crianças morrendo de fome, né? Coisas que não dão para aceitar, que a gente coloca diferenças de países, de nações na frente do ser humano. E isso tudo traz
algumas reflexões, provocações que a gente realiza aqui também. E aí a gente vai descrever como é cada uma das comunidades, é uma parte muito bacana que as pessoas vão se identificar. Então, como é que os geminianos vão construir a comunidade deles, né? Vai ser muito diferente, por exemplo, dos taurinos, né? Muito diferente. A do taurino eles vão esgotar bem o negocinho ali, porque então, vão ficar comprando comida. Olha, eu quero dar spoiler, mas isso acontece quando a galera vai visitar lá, o barulho é o tempo inteiro, sabe? Tipo, é bem por aí. Então, assim, como é que os aquarianos, que são muito tecnológicos, né, vão desenvolver a sua, né? Os cancerianos, como é que eles vão dosar o sentimento das relações de antes com as relações de agora, né? Sim. Muro de tudo que é coisa, foto pra cá, foto pra lá, né? Então a gente brinca com algumas características dos signos que eu acho que as pessoas vão se identificar bastante. Ariano, todo mundo vai se matar. Então, é onde tem rebeliões aí, revoluções, né? Então, é engraçado porque, claro, eu tive que estudar astrologia, eu fiquei aí um ano e meio estudando muito para entender melhor as características dos signos, mas eu, né, até reforço isso, assim, o livro não é em si de astrologia, então, né, Ele a gente usa faz essa brincadeira toda, ali, né? um plano de fundo, e eu acho que é uma brincadeira interessante, então, ao mesmo tempo que é uma ficção, vai trazer muitas situações que as pessoas vão se identificar. Porque ontem a gente estava conversando, inclusive, numa live sobre isso. A questão da pandemia, por exemplo. A gente teve que se adaptar. Então, o choque quando vai se partir dessa divisão, dessa ruptura da era dos países, da era das nações para a era dos signos, no primeiro momento as pessoas se desesperam e pensam que isso vai ser algo muito negativo, mas não necessariamente isso vai ser algo muito negativo. Vão ter pontos bons e pontos complicados, e eu acho que aí a gente lida com uma característica que é muito forte do ser humano, que é a característica de adaptação. E aí tem essas discussões para a nossa evolução, porque a ideia aqui é que quando a humanidade reaprender a viver melhor com a pluralidade, com a sua diversidade, com as diferenças, com as diferentes características que tem, a gente volte a viver de uma forma una, né?